Bom, então, dando continuidade aqui, a gente vai falar agora a respeito da classificação das forças. A gente já descobriu a força, né? A gente viu que um corpo está sujeito a várias forças, né? Em, um, em uma situação determinada, né? Na verdade, no dia a dia nós estamos sujeitos a várias forças, mas a gente vai ver que a gente analisa algumas em especiais, como a gente viu, né? No caso do bloquinho ali anteriormente. E agora a gente vai falar a respeito dessa classificação de forças. A primeira é a seguinte, é a força de contato. O que seria essa força de contato? Gente, a força de contato ela surge quando há um efetivo contato entre dois objetos, né, entre dois corpos. Por exemplo, a minha mão e a caneta aqui. Eu tenho a caneta, ela está parada. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente não tem nenhuma força entre nós dois. Mas a partir do momento que eu pego e encosto na caneta e empurro ela para cá, nessa direção, surge uma força, né? A força que eu estou fazendo na caneta empurrando para lá. E essa força só surge porque há um contato entre esses dois corpos, entre o meu dedo e a caneta. Quando eu empurro uma parede, né? Eu fico fazendo uma certa força na parede. Essa força só surge no momento que eu encosto na parede. Se eu não encostar nela, não vai ter força nenhuma, né, na parede. Se eu empurro uma mesa, a mesa está me empurrando também, claro, a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando nas leis de Newton. Mas enfim, quando eu empurro uma mesa, né, eu estou fazendo uma certa força nela, fazendo ela andar, por exemplo, numa certa direção, né? E essa força só surge porque eu estou encostando nela. Eu não vou olhar para a cadeira e falar, cadeira, mesa, anda. A mesa não vai andar por vontade própria, né? Eu vou ter que chegar lá e empurrar ela numa certa direção. Então a força de contato é justamente isso. Uma força que surge quando há contato entre dois corpos. Nesse caso aqui desse exemplo que eu dei para vocês, um bloquinho, né? E o chão, por exemplo, né? Quando o bloquinho empurra o chão empurra o bloquinho e surge uma força que a gente chama de força normal. E a gente vai entender exatamente o que é essa força normal daqui a pouco. Beleza. Outro tipo de força que tem bem aqui, que eu vou dar de exemplo para vocês, é a força de campo. Essa força, ela surge sempre que há um campo fazendo essa força. Ah, professor, não entendi. Então, olha só. Eu dei o exemplo bem aqui em que a gente tem dois ímãs, tá? Em que um é o lado sul, bem aqui, e o outro é o lado norte. Esses dois lados, né, por serem lados opostos, eles vão se atrair. Então, quando tu pega um ímã e aproxima de um ferro, ou quando tu pega um ímã e aproxima de outro ímã, tu vê que os dois podem se atrair, na verdade, ou eles podem se repelir. Mas tu não vê nada puxando, né? Tu não vê nenhuma ligação, né, uma cordinha, nem nada. Eles simplesmente vão ao encontro um do outro, simplesmente por estarem próximos, né? Bem ali. A força de atração gravitacional, por exemplo, a força que faz os corpos caírem, por exemplo, essa caneta aqui, eu solto ela, ela sempre cai em direção ao chão, olha só. Por quê? Porque a Terra está atraindo essa caneta bem aqui, só que a gente não vê a Terra puxando a caneta, né, nem a caneta puxando a Terra de forma alguma. A gente não vê nenhum fiozinho ligado bem aqui, a gente não vê nada, mas a gente sabe que existe uma força que atrai essa caneta para a Terra sempre, né? Então a força de campo é aquela força que ela não precisa de um contato entre os dois corpos para existir, mas a gente sabe que existe essa força, né, atuando entre os corpos. No caso do ímã, como eu falei para vocês, no caso da atração gravitacional, né? Enfim, essa que é a força de campo. É uma força que ela surge sem a necessidade do contato. E a gente vê, né, que os corpos são acelerados. A exemplo do ímã, né, quando a gente pega dois ímãs e coloca, eles podem se atrair ou eles podem se repelir. E a gente sente essa certa força quando a gente está segurando eles também, né? Então essa é a ideia da força de campo. Agora a gente vai falar quanto ao tipo de força. Existe a força externa e existe a força interna. Então olha só. O que seria a força externa? Eu estou analisando, por exemplo, só esse bloquinho bem aqui, né? Eu estou analisando o corpo bloquinho. Quais são as forças que atuam nesse bloquinho? Bom, eu já sei que tem uma normal aqui, que é a força que a mesa, né, que ele está em cima, empurra ele para cima também, para sustentar ele. Então, olha só, está surgindo uma força bem aqui. Aí vem uma outra pessoa e empurra esse bloquinho para cá com uma certa outra força. Então surge mais uma outra força nesse bloquinho para cá. Então a gente vê que o bloquinho ele está sujeito a várias forças. A força que a pessoa começou a fazer para cá e a força que a mesa está fazendo para cima. Então quando a gente analisar esse bloquinho, todas as forças que estão vindo para esse bloquinho estão vindo de fora para dentro, né? Então uma outra pessoa veio e empurra esse bloquinho, a mesa está empurrando o bloquinho, não está vindo de dentro do bloquinho, por exemplo. Então,
A força externa seria isso, as forças que vêm de fora do nosso sistema, do nosso corpo que a gente está analisando. Agora, quando a gente fala de forças internas, são as forças que atuam internamente a esse sistema. Então, olha só, eu analiso, por exemplo, aqui o bloquinho e essa mesa. Então, eu vou ver, né, que vai surgir uma força de interação entre eles e vai ser uma força interna porque eu defini como meu sistema o bloquinho e a mesa, né? Então, olha só o que vai acontecer. O bloquinho vai empurrar a mesa para baixo e a mesa vai empurrar o bloquinho para cima. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Interno a esse meu sistema, né, eu tenho duas forças. A força do bloquinho empurrando ele e tem a força da mesa empurrando o bloquinho. Isso é uma força interna desse sistema, mas eu posso vir aqui com uma outra pessoa e empurrar a mesa e o bloquinho, né? E aí a gente vai ver que essa força vai vir de fora, então seria uma força externa, mas a força entre o sistema, bem aqui entre o bloquinho e a mesa, está sendo uma força, né, interna. Mas a gente vai ver isso daí com calma para explicar melhor e entender melhor também esse conteúdo.